Então, essa é uma aula para ajudar vocês no trabalho de fisiologia, de anatomia e de anatomia por imagens. Esse trabalho foi dado no início do semestre e essa parte é a parte, então, da anatomia por imagens, onde a gente vai utilizar o ultrassom para avaliar as estruturas do ombro e do quadríceps. Então, em primeiro lugar, lembrando vocês, né, das camadas que sempre aparecem no ultrassom, de partes moles, então a gente tem sempre essa ordem das coisas, né, então, a epiderme, a hipoderme, que em algumas pessoas pode ter uma espessura maior ou menor, a fáscia subcutânea, que divide, né, a parte do subcutâneo para os planos musculares, os músculos e, por último, né, o osso com a sua sombra. Bom, as estruturas principais que a gente vai observar, então, são os tendões, né? Os tendões são estruturas facilmente identificáveis, eles estão, em geral, muito próximos da estrutura óssea. Eles, no plano longitudinal, né, no seu plano longitudinal, eles têm uma estrutura que é muito hiperecogênica e filamentar, muito parecida com linhas, né, com filamentos que a gente vai identificar, e eles são mais hiperecogênicos do que o músculo. Então ele tem esse padrão fibrilar. Então aqui a gente consegue identificar o tendão marcado. Depois, se a gente observar num corte transversal, né, então aqui a gente cortando o tendão de Aquiles num corte transversal, aqui no longitudinal, a gente vai observar que ele tem esse padrão pontilhado hiperecogênico, ao passo que aqui esse padrão mais fibrilar. Os tendões, eles têm uma propriedade chamada de anisotropia, né? O tendão normal, que não está doente, quanto mais perpendicular o feixe de ultrassom ficar sobre eles, mais hiperecogênicos eles vão ficar. Quanto o feixe de ultrassom, quanto mais tangenciando ele tiver aos tendões, mais hipoecogênico e até anecoico. Então, se eu fizer esse movimento aqui, ó, de muito tangenciando os tendões, até ficar bem perpendicular ao tendão, e depois tangenciar de novo, eu vou passar de uma estrutura anecoica para uma estrutura hiperecoica e de volta para uma anecoica. Então, aqui cada um são cortes pequenininhos, ó, dos tendões extensores da mão, né? E isso é uma propriedade para a gente poder identificar também os tendões. Os músculos, né? Então, os músculos na imagem, em geral, eles são hipoecogênicos, mas eles têm estruturas dentro dele hiperecogênicas. Então, aqui a gente está vendo um músculo no sentido longitudinal dele, e a gente está vendo que tem umas fibrilas, ó, que vêm para o meio aqui, tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo, que a gente chama de estrutura de inserção das fibras penadas, que lembram uma pena, né? Então, esse é no corte longitudinal do músculo. No corte transversal, então aqui está o osso, né? E aqui a gente tem o músculo, ó, que é bem hipoecogênico comparado com os tecidos ao redor, com os tendões. E ele tem esse padrão que a gente chama de céu estrelado, né? Que são essas pontinhas, assim, agora não são mais fibrilas, né? São pontinhas que a gente consegue identificar ali, que a gente chama então de padrão de céu estrelado. Bom, o ombro, a anatomia do ombro. Então, aqui a gente tem o peitoral, menor, maior, né? Os fibras do peitoral, nós vamos remover o peitoral e o deltoide. Removendo o peitoral e o deltoide, a gente vai observar então as estruturas que promovem a rotação principalmente do ombro. Então aqui a gente vai ter o ombro, né? Por baixo do ombro, né, lá pela omoplata, a gente vai ter dois músculos aqui. Esse primeiro músculo é o coracobraquial, né? Esse músculo coracobraquial. Então a gente vai remover esse músculo aqui agora e a gente vai observar lá forrando, digamos, a escápula, o músculo subescapular. Esse músculo, ele tem as fibras, então, nesse sentido aqui do ombro, longitudinais nesse sentido, certo? Bom, o que mais a gente tem nesse ombro? A gente tem estruturas no ombro aqui, ó, que são as bursas, né? Então a gente tem aqui a bursa supracromial, a outra bursa subescapular, a subdeltoídea, e aí a gente tem essas, são saquinhos muito pequenininhos que geralmente a gente não consegue identificar, né? E agora vendo o ombro por trás, a gente tem a faixa posterior do deltoide que a gente vai remover, e aí a gente tem músculos que vão estar acima do processo espinhoso e abaixo, né? Então aqui acima
gente vai girar o ombro e vai identificar o supraespinhoso, que é um outro músculo do manguito, muito fácil da gente identificar no ultrassom. Então, observem como são as fibras deles, daqui para cá. E aqui a gente tem, então, e aqui é o infraespinhoso, e aqui a gente vai ter o redondo menor, desculpa, e o redondo maior, tá? Então esses são os músculos principais aí do manguito rotador. O que que a gente vai observar no nosso, exame, né, do ombro? Então as principais estruturas que a gente vai conseguir observar na anatomia do ombro é a avaliação, principalmente da inserção do bíceps, que aquele videozinho a gente não estava observando o bíceps, a gente só vai ver a inserção dele no úmero, vai observar o subescapular se inserindo também na cabeça do úmero, o supraespinhoso. Então, basicamente, esses são os músculos mais fáceis da gente identificar no ultrassom. Então, por exemplo, nós vamos colocar o ultrassom com o marcador aqui apontando para fora, né, para a direita do paciente, e a gente vai observar bem na cabeça, que a gente vê, então aqui, ó, derme, hipoderme, face subcutânea, planos musculares, né? A gente tem o deltoide, né, que passa aqui na frente. Logo em seguida a gente tem o osso e aqui a gente tem esse buraquinho no osso, ó, que tem lá dentro um tendão. Isso aqui é o tendão de inserção do bíceps, tá? Então essa aqui é a inserção do bíceps. Se a gente olhar no plano longitudinal, ou seja, apontando o marcador para a cabeça agora aqui do indivíduo, a gente vai identificar o tendão nesse sentido aqui na inserção do, do úmero, tá? Então aqui marcando bem para poder ser identificado. Depois o subescapular é aquele que forra por dentro a escápula, né? Então a escápula fica lá atrás, mas a gente tem por trás dela, por dentro dela, um músculo que é chamado de subescapular, porque ele fica embaixo da escápula, tá? E por dentro, né? E ele vem por dentro, por trás da escápula, mas ele se insere aqui na frente do úmero. Então, não, ele é um músculo que é responsável pela rotação interna do ombro, né? Então, para a gente expor esse músculo, o que a gente deve fazer é rotar lateralmente. Então, a gente vai fazer esse movimento aqui para expor ele aqui. Então, a gente vai enxergar ele aqui se inserindo. Então, aqui a gente vai ver o subescapular. Como é que a gente vai identificar no ultrassom? Vai colocar o transdutor, então, nesse sentido, que é o sentido transversal do ombro, mas como as fibras, ó, elas estão longitudinais, a gente vai identificar elas aqui, ó, entrando no ombro aqui, longitudinal, tá? As fibras longitudinais. Então, a gente vai identificar ali o supraespinhoso. E ele tem, então, aqui tá o úmero, né? Ele tem essa inserção que é tipo uma pontinha de um bico de, de ave, assim, né? Então, ele termina num biquinho assim. Se a gente quiser examinar no plano transversal, a gente vai rotar o transdutor que estava o marcador para cá, para a cabeça, e a gente vai ficar, então, transversal, e aí a gente vai ver os feixes. A gente tem um feixe do supraespinhoso, outro feixe do supraespinhoso, e lá embaixo, desculpa, do infraescapular, do subescapular, desculpa, errei o nome. Então, subescapular, primeiro feixe, segundo feixe, médio, né? E o feixe mais inferior. E a gente vai identificar esses feixes aqui, ó, por essas imagens, como a gente viu antes, que quando a gente vê no transversal o músculo, a gente vai ver aquele padrão mais de céu estrelado mesmo, né? Mais redondo, não tão com as fibras que a gente consegue identificar. E o tendão da inserção dele também se insere, né, dessa maneira. Então a gente vai conseguir identificar até com aquele efeito da anisotropia, né, que a gente consegue enxergar esses feixes de inserção dele em cima, logo em cima aqui do úmero, tá? Bom, depois o músculo que é muito fácil da gente identificar é o supraespinhoso, ou seja, aquele músculo que fica aqui em cima da escápula, bem aqui em cima. Não é o trapézio, que é o primeiro músculo que a gente tem,
Embaixo do trapézio, no ombro, lá na escápula, em cima desse processo espinhoso, que é aquele osso que a gente sente reto aqui, né, em cima dele, a gente tem um músculo que se chama supraespinhoso, e esse músculo pode ser exposto, né, ele também faz parte do manguito, ele também tem uma inserção no húmero aqui na frente, então a gente vai expor o supraespinhoso fazendo essa movimentação aqui, ó, colocando o braço para trás. Por quê? Porque a gente vai trazer ele para frente, a gente vai enxergar, então ele entrando em cima, ele é muito parecido com o subescapular na imagem, mas a gente vai identificar então essa entrada dele aqui como um bico, né, também de ave, né, de papagaio aqui que entra, ele vem daqui de trás e entra aqui assim, né, então a gente consegue identificar colocando o transdutor com o marcador aqui para o lado transversal ao ombro. Bem fácil de identificar. Então aqui mostrando ele pintado, né, logo em cima do osso. Então aqui a gente está observando, então a pele, a hipoderme, a face subcutânea, o deltoide, e logo em cima dele aqui a gente tem então o músculo, a bursa supraespinhosa ali, do supraespinhoso, que é uma camadinha bem fininha, que a gente não identifica numa pessoa normal, a não ser que ela tenha uma bursite. Depois a gente tem a cartilagem e por último a gente tem o húmero, né, com o osso propriamente dito. Então, basicamente, ombro, o que a gente vê é isso: inserção do bíceps subescapular e supraespinhoso. A gente pode ver o redondo maior e o redondo menor? Pode. A gente consegue, e o infraespinhoso também. Mas os mais fáceis da gente identificar, com certeza, né, são esses daí. Então, aqui está mostrando ele, né, o supraespinhoso e as suas estruturas ali. Bom, outra estrutura que está pedida na tarefa é o quadríceps, né, por conta da impulsão, né, da força de impulsão. Bom, o quadríceps, então, só lembrando um pouco da anatomia da coxa, então a gente tem a fáscia lata, aqui a gente tem o reto femoral, vasto medial, vasto lateral, a gente removeu agora o vasto lateral e vasto medial e o reto femoral e ficou esse músculo aqui, que é em cima do osso, esse aqui é o vasto intermédio, e aí e é o quarto componente, então, do quadríceps, tá? Então, é bem fácil da gente identificar isso ao ultrassom. Então essa é a anatomia, principal ali do quadríceps, e como é que a gente vai identificar isso ao ultrassom? Então primeiro eu vou mostrar assim, então, a gente vai olhar mais ou menos no terço médio da coxa, com o transdutor apontando para a direita, começando bem aqui no meio e fazendo esse deslizamento, né, para o lado medial e depois para o lado lateral, para a gente ver esses 4 componentes do quadríceps. Então, quais são? Então, aqui a gente tem o osso fêmur, logo em cima dele a gente tem o vasto intermédio, agora ele está indo para o lateral, mostrando o vasto lateral, o reto femoral e o vasto medial. Então, aqui a gente tem derme, hipoderme, fáscia subcutânea, e aí vem logo o músculo, né? Vou botar de volta aqui para a gente botar de novo. Osso, fêmur, vasto intermédio, reto femoral. Para lateral, vasto lateral, de novo, passando pelo reto e pelo vasto intermédio, e aqui o medial, vasto medial. Então, essas são as estruturas principais, então, do fêmur, do quadríceps, que é o músculo também que está pedido para vocês avaliarem ali na tarefa. Então, uma boa sorte, que vocês tenham aproveitado bastante esse semestre, e eu fico muito feliz de ter podido dar aula para vocês e de ter convivido com vocês um pouco mais presencialmente nesse semestre. Estou muito feliz por isso. Um beijo grande, um bom final de ano, um bom Natal. Espero que vocês vão todos muito bem nas notas finais. Um grande abraço.